Bom dia a todos. Queria agradecer a presença da doutora Suzane Meng Huang, né, que é mestra lá pela Faculdade da Santa Casa e é preceptora aqui do grupo da Uroginecologia do Cachoeirinha. Ela vai nos honrar com a aula de prolapso de órgãos pélvicos. Agradeço a presença de todos. Pedi autorização para a doutora Suzane para poder gravar a aula. Tudo bem, Su? Sim. Tá perfeito, então. Vou pedir para todos os presentes, por favor, colocarem seus nomes completos no bate-papo para registrar a presença. E pode começar, Sô, fica à vontade. E quem tiver com o microfone aberto ainda, por favor, pedir para fechar durante a apresentação para melhorar a gravação. Boa aula para todos. Eu vou sumir vocês aqui da minha tela para não atrapalhar. E aí, tá indo? Ops. Foi, né? Modo apresentação, tá vendo aí? Entrei. Se quiser pôr o primeiro slide, coloca o primeiro slide de novo, só para eu depois... Não, é esse aí mesmo, prolapso de órgãos pélvicos. Perfeito. Doutora Mirella também está entrando, para prestigiar a nossa apresentação. Aí, a equipe PS. O PS nos dando a honra. Obrigada a todos. Então, a aula de hoje é uma aula até um pouco cansativa de prolapso, né? Porque a gente fala muito de anatomia. Só levar um negócio lá para cima. Mas é muito importante, tá? Então, hoje eu vou falar sobre etiologia, fatores de risco, tipos de prolapso, como fazer o diagnóstico, tá? Eu não vou focar no tratamento, porque o tratamento aí vai ser uma aula posterior. Normalmente a gente dá essa aula de prolapso em duas. Eu falo a primeira parte, a Simone fala a segunda, senão fica muito cansativo. O que é o prolapso de órgãos pélvicos, né? É o descenso de uma ou mais estruturas pélvicas, né? Que pode ser parede vaginal anterior, posterior, o útero, né? Ou só a cúpula vaginal, quando ela não tem útero. Por que é importante a gente estudar os prolapsos dos órgãos pélvicos, né? Porque a gente está tendo aqui o envelhecimento da nossa população, né? Olha aqui, vocês olharem nessa pirâmide aqui, isso aqui é de 1980. Eu já era nascida, tá? A gente tinha aqui, né, 122 milhões de pessoas. Olha o aspecto da pirâmide, né? Só nascia e a expectativa de vida super baixa, né? Hoje, olha como que é a nossa pirâmide, nossa população praticamente dobrou, né? Só que aí achatou aqui e foi alargando. Então a população está envelhecendo. E vocês vão ver que o prolapso está diretamente relacionado aí também com a idade da nossa população. Né? Ops. Aqui, ó, a estimativa em 2070. Então, a gente está chegando no ápice da nossa curva de crescimento da população e a tendência depois, lá para 2050, 2060, é da população, o número dá uma estabilizada e depois dá uma reduzida. Ó. Em 2070, então, a tendência já está começando a cair a nossa população e só envelhecendo. Olha aqui como é que vai estar. Pouca gente para sustentar a nossa aposentadoria. Aliás, nem sei, né? 2070, acho que eu nem estou aqui mais. Essa figura é do Petros. Ele fala da teoria integral, né? Então, qual que seria a fisiopatologia do prolapso, né? Por que causa esse prolapso, né? Primeiro, devido ao aumento excessivo da pressão abdominal, né? Você vai fazendo muito esforço ao longo da vida e isso acaba danificando ali o seu assoalho pélvico, né? Aí o Petros, ele compara a vagina com uma ponte, né? Então, aqui é a ponte, né? A vagina. Aqui embaixo que segura a fáscia. Essas estruturas metálicas seriam, desculpa, gente, a parte óssea. Então, o púbis e o sacro, tá? Sínfise púbica e o sacro. As cordas aqui que sustentam a ponte, o ligamento uterosacro e o arco tendíneo e o ligamento pulboretral. Então, tudo isso está conectado e cada um tem a sua colaboração aí para a manutenção do assoalho pélvico. Imagina, se ocorre lesão
de alguma dessas estruturas, dessa ponte, com certeza vai ter alguma repercussão, né? Assim funciona no nosso assoalho pélvico. Então, existem vários fatores envolvidos na gênese do prolapso dos órgãos pélvicos, tá? Então, a sua etiologia é multifatorial. Desde fatores predisponentes, que nós nascemos com eles, né? São genéticos, a nossa cor, né? O sexo feminino, principalmente. Fatores iniciantes, né? Que podem aí desencadear algumas lesões e causar o prolapso, por exemplo, como o parto, né? A própria gestação em si, independente do parto. Alguns outros fatores promotores, né, ao longo da vida, principalmente o que? Obesidade, está diretamente relacionado aí com o aparecimento de prolapso. Constipação, tabagismo também, mas obesidade bem mais. Esforço ao longo da vida, pode ser também, né, isso tudo vai aumentar a pressão abdominal. E alguns fatores descompensadores que, independente, né, do que você fizer, ao longo da vida, vai acontecer, por exemplo, a idade, né? Então, às vezes você teve um parto só, mas você envelheceu, então você está, né, principalmente na pós-menopausa, você está mais sujeito aí a ter um prolapso. Então, aqui alguns fatores de risco que são bem estabelecidos, né, que podem colaborar aí com o prolapso de órgãos pélvicos. Então, parto vaginal, idade avançada e obesidade. Esses são os mais importantes, tá? Existem alguns outros fatores de risco potenciais, né? Outros fatores obstétricos. A própria gestação, parto forceps, mais até do que só um parto vaginal. O primeiro parto com a idade muito nova, muito jovem também, ou com a idade mais avançada, antes dos 35. Tá? O primeiro parto com 15, 16, 18, é jovem também. Tá? Período expulsivo prolongado, macrosomia, história familiar, né, a raça e outros motivos. Inclusive histerectomia, tá? Histerectomia abdominal, que seja, também é um fator de risco aí para prolapso. Aqui, se vocês virem nesse gráfico, a etiologia do prolapso está diretamente relacionada à paridade. Quanto maior a paridade, bem maior é o risco de você desenvolver o prolapso, tá? Então, com o parto, né? Ó, aqui é a paridade e aqui é o risco relativo. Então, com o parto, aumenta aí o risco relativo em 4 vezes de você ter um prolapso. Com a incontinência urinária, ele aumenta com a paridade? Aumenta, mas não aumenta tanto em relação ao prolapso. Ao maior que 4, aumenta em 10 vezes esse risco de você ter desenvolver um prolapso. Por quê, né? Porque no parto ocorrem várias lesões, né? Então, aqui desse lado mostra, ocorre o estiramento da parede vaginal e o rompimento dessa fáscia pubocervical, e eu vou mostrar depois para vocês todas as estruturas. Compressão dos conteúdos aqui do canal pudendo, tá? Isso pode causar uma isquemia de nervo e vasos. Estiramento e rompimento da fáscia reta vaginal, aqui atrás, e do músculo levantador do ânus. Vou passar aqui. Então, ó, isso aqui ele tirou a cabeça, né? E aí mostrou aqui toda a compressão e estiramento desses nervos, tá? Então, o parto, inevitavelmente, ele causa lesões no assoalho pélvico. Não que eu seja contra o parto vaginal, o parto normal, mas ele vai causar algum tipo de lesão. Aí basta saber se essa lesão vai ser uma lesão sintomática, que vai ter que levar essa mulher a uma correção, né, a um tratamento, ou se é uma lesão que dá para você levar aí ao longo da vida, né? Então, aqui, ó, a idade, nesse estudo aqui, ele avaliou os fatores de risco, né, de você desenvolver prolapso uterino, prolapso de parede vaginal posterior e prolapso de parede vaginal anterior. Então, ó, a idade já, por si só, acima dos 60 anos, aumentou o fator de risco, né, para você desenvolver prolapso. Acima de 70 anos, maior ainda. Os hispânicos também, eles consideraram que era um fator de risco maior, até de que negros e os brancos. Obesidade também mostrou ser um fator de risco para todos os tipos de prolapso, tá? E a paridade, olha só,
para cada um, né, paridade para um parto, ó, já mais do que dobrou. Para todos os tipos de prolapso, principalmente uterino. E para cada parto adicional também há um acréscimo aí de 1,1, 1,2 aí para você desenvolver prolapso. Então, para a gente falar da etiologia do prolapso, a gente precisa falar um pouco de anatomia. Um pouco não, muito de anatomia, tá? Então, lembrando só dos ossos da pelve feminina, né? Então, o sacro, o ilho, aqui em azul, o isquio e o pubis, tá? A gente vai falar bastante dessas estruturas ósseas que estão relacionadas aí com o assoalho pélvico. Lembrar, né, por que é um fator de risco maior você desenvolver prolapso nas pessoas do sexo feminino, não nos homens, né, mas mais nas mulheres, devido à própria anatomia mesmo, né? Então, a mulher, quando ela fica em pé, a pelve, ela tem um eixo de orientação, tá? A gente não fica retinha assim, né? Então, existe uma inclinação da bacia da mulher, de uma forma de que o eixo de saída aqui da pelve vai cair tudo aqui em cima nessa região, tá? Então, toda vez que você aumenta a pressão abdominal, vai descontar aqui nessa região. Essa região, ela chama hiato urogenital do levantador do ânus, tá? Que é é uma abertura no músculo levantador do ânus por onde a uretra e a vagina passam, né? E por onde o prolapso ocorre. Então, se você olhar aqui, ó, aqui tem o sacro, aqui tem o pubis. E nessa região aqui, eu falo, só tem partes moles, né? Então, o que acontece? Se você exercer a pressão abdominal aqui, nessa região, por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 60 anos, 70, 80, uma hora não vai aguentar, né? Igual uma casa nossa. Se você tem um piso lá, você tem um piso muito bom, às vezes não vai precisar trocar, mas uma casa que tem 50 anos, provavelmente você vai precisar fazer uma reforma. É igual a gente, mas a gente não pode fazer reforma na gente, né? Então, uma hora vai ter uma lesão aqui nessa região, porque toda a pressão está sendo exercida aí. O Delancey, eles surgiram com essa teoria, que é a teoria da doca seca, né? Falando da importância dos ligamentos, da musculatura do assoalho pélvico e da fáscia para a manutenção da integridade do assoalho pélvico. Então, o que ele compara? O assoalho pélvico, né? E o útero junto com esse barco aqui preso numa doca, né? Então, aqui é o barco, né? Que seria o útero. As cordas são os ligamentos, e aí podemos falar ligamento útero-sacro, ligamento cardinal, e a água seria o assoalho pélvico, principalmente no nosso caso aqui, o músculo levantador do ânus. Se você tira a água aqui, se você tira o assoalho pélvico, o que vai acontecer? Vai aumentar muito a pressão aqui, né? A tensão nessas cordas. Até por um tempo pode ser que essa corda resista, mas daqui a pouco o que vai acontecer? Essa corda vai descer. Então, tudo isso colabora para a integridade do assoalho pélvico. Se você soltar uma corda, também vai desestabilizar as estruturas. Tá? Então, ele compara aqui o assoalho pélvico lesado, né, que sofreu uma lesão, que é aquele onde você tirou a água aí de onde o navio está se apoiando. Então, são várias estruturas aí que contribuem para a manutenção da integridade do assoalho pélvico, né? Então, nós temos o diafragma pélvico, o triângulo urogenital, juntamente com as fáscias. A fáscia pélvica, ela tem o folheto parietal, um folheto visceral, e elas se unem aí formando a fáscia pubocervical e retovaginal. A fáscia, ela é formada de colágeno, elastina e até células adiposas, todas que permitem uma contração e relaxamento dos órgãos. Então, ela tem uma certa maleabilidade, uma certa elasticidade. Então, ela permite até que você aumente a pressão por um tempo sem ela se romper. Mas se você exigir muito dela, em algum momento pode ser que ela rompa. Então, se você traçar uma linha imaginária entre as espinhas isquiáticas, as tuberosidades isquiáticas, você vai ter aqui nessa parte anterior aqui o triângulo urogenital e na parte posterior o triângulo anal.
tá? O triângulo urogenital, ele é formado pelo músculo ístio cavernoso, aqui nas laterais, o músculo bulbo cavernoso e o músculo transverso superficial do períneo. Tá vendo que é só musculatura, né? E daí, se você rebater essa musculatura e a membrana perineal, você vai obter, na sua profundidade, o músculo transverso profundo do períneo, o constritor do vestíbulo, o compressor da uretra e o músculo esfíncter estriado da uretra. Eles estão revestidos pela membrana perineal, e essa membrana, ela funciona como um suporte à porção distal da vagina, né? Que é aquela mais para fora, né? Mais superficial ali. E ela conecta, né, a uretra e a vagina às estruturas da pelve óssea. Então, promove essa estabilidade, porque não adianta a musculatura estar solta, né? Tá tudo tá tudo bem conectado e ligado na parede óssea. Então, aqui uma outra visão do músculo bulbo cavernoso, tá vendo que ele vem até aqui, né? Até ali em cima, no clitóris. Outra visão aí do músculo transverso superficial do períneo. Tá vendo aqui? E aqui o transverso profundo do períneo. Aqui nessa foto dá até para ver, ó, o superficial e o profundo, tá? Então eles são tudo mais ou menos que uma estrutura toda junta, ligada aí, Olha, com a membrana perineal. Eu queria reforçar que essas questões anatômicas, né, a gente teve, foram até musculaturas mais tranquilas, que foram até cobradas na prova, que o pessoal se atente bem, porque dependendo da imagem, a gente realmente se engana às vezes com a posição, que músculo é, então sempre ter como parâmetro o ramo isquiopúbico, a fúrcula vaginal, a frente da púbia, o sacro, para você ver que rotação que tá quando vai apresentado para vocês em alguma situação de avaliação. É importante isso, né, Su? Aqui, ó, aqui, por exemplo, aqui tá a tuberosidade isquiática, né? Aqui pubis e aqui o sacro, né? Então, cóccix aqui. Então, aqui a gente está tendo uma outra visão, né? Aqui você está olhando ali por Menos baixo. habitual, menos habitual, por isso que eu estou reforçando para os meninos, porque como teve bastante dúvida nas questões anatômicas que caíram na avaliação, e a gente está sempre reforçando, por isso a importância dessa aula também, porque é difícil, né? Toda vez que a gente Você vai tem que ter uma visão 3D do assoalho pélvico. Quando então, você estiver operando a paciente, é diferente também. Porque não fica divididinho assim, ó, bem divididinho, transverso superficial, transverso profundo, o bulbo, o que é o quê? Lá na hora, ainda mais depois que acontece uma explosão, aí é difícil de você identificar cada estrutura. tem vezes que só o direcionamento da fibra consegue te dar uma pista em relação a isso, né? Às vezes como a Exato. fibra está direcionada, então é importante esse tipo de noção, né, para o pessoal ir pegando. Então, aqui o transverso profundo do períneo, o corpo perineal, aqui está mostrando, então é a estrutura, ela é formada pelo músculo bulbo, transverso superficial do períneo, e juntamente aí com algumas fibras também de esfíncter anal. Aqui, só para demonstrar a fáscia, tá? Essa fáscia é a fáscia pubocervical. A fáscia pubocervical, ela fica entre a bexiga e a parede vaginal anterior. E se vocês observarem aqui, a fáscia, ó, ela vai se ligar na lateral pelo arco tendíneo, tá? O arco tendíneo é um espessamento da fáscia, é aquele que ele funciona como um ligamento, tá? E ele é fixado aqui anteriormente no pubis, posteriormente na espinha, saco, na espinha, eu falo na espinha isquiática, tá? Então, dos dois lados aqui do ligamento do arco tendíneo, você tem a fixação dessa fáscia pubocervical, tá? Então, ela vem aqui do pubis e se fixa aqui na espinha isquiática. E aqui atrás, ela se fixa no colo do útero. Aqui é o colo do útero, tá? Então, foi removido aqui o útero, ficou só o colo, tá? O corpo foi removido. E aqui, ela também se fixa aqui no colo do útero. Esse local de fixação aqui, da fáscia no colo do útero, a gente chama de anel pericervical. Vocês vão ver que ele é importante também, que
é onde vão se fixar outras estruturas importantes aí para manutenção da integridade do assoalho pélvico. Su, antes de você Ah, vai falar da vou... parte posterior, né? Ali, É. porque esse ligamento aqui, ó, que fixa também na espinha, né? Posteriormente. Ah, eu vou falar, esse é o sacro espinhal, né? Só reforça porque, visto de várias maneiras, ele também engana um pouquinho os residentes. E na palpação, como você disse, cirúrgica ainda é mais, né? É só palpável, muitas vezes não é visto. Então é importante reforçar também. Vocês vão ver que esse ligamento sacro-espinhal, ele vai da espinha isquiática até o sacro, ele não faz parte do suporte anatômico ali do assoalho pélvico, mas ele é um importante ponto de fixação para a gente quando você vai operar uma paciente com prolapso. Depois eu vou mostrar também, eu tenho outras figuras dele. Posteriormente, temos a fáscia retovaginal, que ela também é chamada de septo retovaginal. Ela também se fixa aqui, tá? No anel pericervical do útero, e ela também tem uma fixação no arco tendíneo, mas aí é no arco tendíneo posterior, né? E ele vai, então essa fáscia, ela vai ficar entre o reto e a parede vaginal posterior. Eu falo que essa fáscia é como se fosse a aponeurose do abdômen, né? Igual o músculo reto do abdômen, que é a aponeurose. Para mim, quando eu vou explicar, principalmente para os internos, eu comparo aí com a aponeurose do abdômen, porque se você retira a fáscia, você deixa aquela estrutura exposta, né? E outras estruturas de fixação aqui no anel pericervical são o ligamento útero-sacro e o ligamento cardinal, tá? Eles fazem parte aí da fixação apical do útero, que vai se ligar aqui na parede pélvica. Então, outra visão aqui, então aqui está o útero, a bexiga, né, a fáscia. Então, aqui em cima tem o ligamento útero-sacro e o ligamento cardinal. Aqui embaixo, essa fixação é chamada de paracolpo, tá? O arco tendíneo e aqui a vagina. Então, isso aí é tudo, também tá tudo ligadinho um no outro. E outra estrutura muito importante também para manutenção aí, principalmente da continência urinária, é o ligamento pubo-uretral. Ela forma como se fosse uma alça aqui por baixo da uretra. Porém, a estrutura aí, de longe, a mais importante para manter aí a estrutura de sustentação, que a gente chama mais importante do assoalho pélvico, é o músculo levantador do ânus, tá? O diafragma pélvico, ele é formado 90% pelo músculo levantador do ânus, que tem alguns feixes de fibra, que eu vou explicar cada um para vocês. 10% de músculo coxígeo e ele também é envolto aí pela fáscia. Para manter o assoalho pélvico, né, no lugar, o próprio músculo ele tem uma contração já no repouso. Então, o músculo levantador do ânus ele já tem uma tensão. Então, ele é formado por dois tipos de fibras musculares. Tem as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2. As fibras tipo 1, que a gente chama de lentas, elas mantêm a contração no repouso. Então, você está em pé, você está mantendo o seu assoalho pélvico no lugar, mantendo essa tensão. Ele está contraído. Você não precisa pensar em, toda vez que você está em pé, você não precisa ficar pensando em contrair o seu assoalho pélvico, porque ele já tem uma certa contração. E essa contração do músculo levantador do ânus, ele mantém aquele hiato uroginetal que eu falei para vocês fechado, o hiato uroginetal do músculo levantador do ânus, que é por onde passa a uretra e a vagina, que é esse buraco aqui, tá vendo? Então, ele mantém o músculo contraído, mantém o hiato fechado. Aí, quando você exerce uma pressão abdominal, né, uma contração, aí você faz uma contração reflexa. Por exemplo, espirrei, atchim, aí você vai lá e pode contrair. E essa contração reflexa é feita pelas fibras tipo 2, que são chamadas de fibras rápidas. Então, os feixes de fibras musculares formados pelo músculo levantador do ânus são o músculo pubo-retal, então aqui é o reto, aqui pubis, né? Aqui o sacro. O pubo-retal ele forma uma alça aqui por trás do reto,
Tá? Então, ele se fixa no pubis, passa atrás do reto e depois ele volta aqui para o pubis. Tá? Aqui na lateral, ó, é o ligamento do arco tendíneo. Aqui, ó, o ligamento sacroespinhal que a Raquel reforçou aquela hora. Outra visão aqui do músculo pubo-retal, ó, reto, então ele passa atrás do reto e forma uma alça. Outro grupo muscular é o músculo pubococcígeo. É bom que é fácil o nome, né? Pubo-retal passa atrás do reto. O pubococcígeo sai do pubis, se fixa no cóccix e aqui no pubis de novo. Então ele também ele passa por trás aqui do reto. Então esse é o pubococcígeo. Uma outra visão dele, ó, pubo-retal, pubococcígeo, né? Ele forma ali, ó, um leque aqui de baixo, né? Do reto. Ops. E o músculo iliococcígeo aqui na lateral, tá? Tá vendo que o músculo está fixado aqui no arco tendíneo? Tá junto com a fáscia, né? Ele é envolto pela fáscia, fixado aqui pelo arco tendíneo. Então, o músculo iliococcígeo. Então, outra visão do músculo iliococcígeo. Ó, o bulbo retal tá aqui, o iliococcígeo. Então, você vê que todos esses músculos, eu falo que forma um colchão, o chão de baixo ali desses órgãos pélvicos, né? Então, tudo aqui, isso aqui que está aqui embaixo, é muito importante para a manutenção aí desses órgãos da pelve, né? Se você tem uma lesão aqui, aí os órgãos da pelve podem descer. E o outro músculo é o músculo coccígeo, tá? Um menorzinho aqui. Então, pulbo retal, pubococcígeo, iliococcígeo e o músculo coccígeo. Isso aqui forma aí o diafragma pélvico. Uma outra visão da musculatura, então, ó, do músculo coccígeo. Então, ó, pubis, sacro, ó, o músculo coccígeo aqui na lateral. E temos também o músculo piriforme e o obturador interno. O músculo... Peraí que a Tina quer participar. O músculo obturador interno, que esse aqui vai ser importante aí, que a gente sempre fala de forame obturatório, principalmente aí no sling, né? No trabalho obturatório. Espera aí, gente. Só uma pausa rápida. Expulsei a cachorra que estava falando muito alto. Desculpa aí. Aí outra visão aqui, ó, do músculo piriforme e o músculo obturador interno, tá? Então, vocês viram, essa musculatura aqui é na lateral, eles fazem parte, tudo do assoalho, mas eles estão mais aqui, na lateral, né? Então, mais importante mesmo vão ser os músculos ali levantadores do ânus junto com o coccígeo. Ops, eita. Aqui, ó, esse aqui, ó, Raquel, que você vai gostar. Mostrando só a relação da inervação com o ligamento e com a musculatura. Então, aqui, ó, o nervo pudendo, ele passa aqui bem próximo da espinha isquiática, atrás do ligamento sacroespinhal. Ele passa próximo, tanto que quando você vai fazer uma fixação no ligamento sacroespinhal, você tem que passar um pouco mais medial, tá, do que lateral. Você não pode passar tão lateral, tão próximo da espinha isquiática, porque você corre o risco aqui de você pegar um nervo pudendo. Nervo pudendo. Então, uma outra visão aqui todos, né, os vasos e o nervo. E também a gente passa aqui a imagem está um pouquinho ampliada, né? Não dá para falar, mas você passa 2 centímetros da espinha isquiática, mais para cá. Seria o seguro, né? Mas também se você pega muito medial... Não pode ser muito perto do sacro. Não pode ser muito perto do sacro também, não pode ser nem muito nem pouco. Exato. Assim como toda a cirurgia, né? Tem que respeitar a técnica. Então, vocês entenderam que a pelve, a gente chama de uma anatomia funcional da pelve, né? Todas as estruturas são importantes, cada um exerce seu papel, né, para a manutenção aí da integridade do assoalho pélvico.
Tá? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, eu gosto desse aqui, ó, que aqui tem a fáscia. Então, ó, o útero, junto com o ligamento útero-sacro e o cardinal. Aqui a fáscia pubo-cervical. Na lateral, o arco tendíneo. Aí, em cima, a bexiga e aqui ligamento uretropélvico e tubo uretral. Então, para a gente poder diagnosticar um prolapso, nós vamos precisar examinar aquela paciente exercendo alguma manobra de esforço. Dependendo do prolapso, às vezes tem um prolapso tão grande que ela não precisa nem fazer uma manobra de esforço para você diagnosticar, né? Mas a maioria dos casos, até para a gente fazer o pop-kill, a gente vai precisar pedir para ela fazer uma manobra de esforço, tá? Eu vou só lembrar aqui que a gente tem que saber exatamente qual estrutura foi lesada para a gente saber que tipo de prolapso é e para a gente poder propor algum tipo de tratamento cirúrgico, né? Então, o Delance, ele divide a vagina, o assoalho pélvico ali, em 3 níveis de sustentação, né? Que é nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 seria esse mais superior aqui, né? E eu vou falar sobre cada um deles. E aqui no meio, nível 2, e mais aqui próximo do períneo, o nível 3. O nível 1 envolve... O nível 1 envolve o complexo útero-sacro cardinal, tá? Que está aqui no arco tendíneo, tá? Esse aqui é o colo do útero, que é a sustentação do terço superior da vagina e do útero. Então, se você tiver uma lesão do nível 1 de Delancey, você vai ter o quê? Se você lesou o nível de sustentação do útero, você vai ter um prolapso uterino. Se essa paciente não tiver útero, você vai ter um prolapso de cúpula vaginal. Não sei porque está passando mais aqui. O nível 2 de Delancey envolve o terço médio da vagina. O que tem no terço médio da vagina? O suporte paravaginal, que são o arco tendíneo, né? O suporte paravaginal. A fáscia anterior, que é a fáscia pubo-cervical, e a fáscia posterior, que é a fáscia reto-vaginal. Então, se você tiver uma lesão do terço médio, né, do nível 2 de Delancey, você vai ter provavelmente aí um prolapso de parede vaginal anterior e posterior. Meu Deus, passou tudo a mais aqui. Um prolapso de parede vaginal anterior e posterior. No nível 3, aí já vai mais próximo da região perineal, que envolve vagina e estruturas adjacentes, que é o corpo perineal, membrana perineal, músculo transverso superficial e profundo do períneo, o ligamento pubo-uretral também. Então, se você tiver uma lesão do nível 3 de Delancey, você vai ter uma incontinência urinária, pode ter uma retocele, uma ruptura perineal e uma continência anal. Eu vou falar para vocês a diferença de retocele e de enterocele também. Aqui nessa figura, vocês estão vendo um prolapso de parede vaginal anterior. Então, houve uma ruptura aqui da fáscia, né, pubo-cervical, permitindo a herniação desse prolapso aqui para a parede vaginal anterior. Então, você vê um abaulamento aqui. Quando você vê um abaulamento, você não consegue ter certeza do que é, né? A gente até examinando, você consegue ver que é parede vaginal anterior ou parede vaginal posterior. Mas o que é que está abaulando isso aqui? É a bexiga? É o reto? Então, nessa imagem de ressonância magnética dinâmica, a gente consegue ver claramente que é a bexiga que está abaulando aqui na vagina, né? Então, nesse caso, né, você viu que é a bexiga que está abaulando na vagina, você pode falar que é uma cistocele, tá? Então, é o abaulamento da bexiga, né, para a vagina. Então, isso chama cistocele. Mas, se você não tem certeza que é a bexiga que está aqui, você fala prolapso de parede vaginal anterior, tá? Que seria o mais correto. Nesse caso, a gente sabe que a gente tem uma ressonância magnética mostrando para a gente. A parede vaginal anterior, ela pode ter 3 tipos de lesão. Tá? Pode ter um defeito paravaginal, que é aqui na lateral, quando a fáscia pubo-cervical, ela descola do arco tendíneo. Pode ter um defeito central, que é quando abre um buraco no meio aqui da fáscia pubo-cervical. E um defeito transverso, quando a fáscia pubo-cervical se desprende do anel pericervical. Quando você tiver um defeito central, quando você examinar uma paciente, mesmo sem a cirurgia, você está examinando aquela paciente, você vai ver aquela mucosa lisa,
ali da parede vaginal anterior. Quando você examina essa paciente, olha, provavelmente essa paciente tem um defeito central. E aqui já é aberta, tá? Quando você vê, então aqui na lateral, tá vendo? Branquinho aqui é a fáscia e aqui tem um buraco. Então isso aqui é um defeito central. Já o defeito lateral, o paravaginal, é quando ela se desprende do arco tendino. Então aqui, ó, desprendeu aqui na lateral. Tá vendo? Aqui não, aqui desprendeu do arco tendino. O arco tendíneo que está aqui na lateral. Quando você examinar essa paciente, você vai, a gente chama de ou defeito lateral ou paravaginal, a paciente ela mantém a rugosidade da parede vaginal anterior, não é lisa igual no defeito central. Tá? Por que eu tenho que saber isso? Porque na hora da cirurgia você tem que saber o que você vai corrigir. Você vai fechar um buraco na fáscia ou você vai fixar ela na lateral, no arco tendíneo? Se você está na dúvida, o que você pode fazer? Às vezes você coloca uma pinça aqui na lateral, você pode pegar um ferrão e colocar, e pedir para a paciente fazer uma manobra de esforço. Se você colocou a pinça e você reduziu o prolapso, e quando ela fez esforço ele não voltou, provavelmente é um defeito paravaginal mesmo. Agora, se você reduziu aqui na lateral e continuou aquela bola vindo na parede vaginal anterior, deve ser um defeito central. Logicamente, na cirurgia a gente consegue ver melhor. E o defeito transverso é quando a fáscia, ó, que não tem nada de fáscia, ela se desprende aqui do anel pericervical. Lembrar que o defeito anterior, ele pode ter muita associação com o defeito apical. Tá? Então, de 50% até 75% dos prolapsos de parede vaginal anterior, eles estão relacionados aqui com prolapso apical. Tanto que, se você corrigir o defeito apical, você vai corrigir só o apical, você corrige 55% dos defeitos de parede vaginal anterior. O prolapso de parede vaginal anterior, ele é o mais frequente e ele é o que mais recidiva. Tá? Em torno de 30% das mulheres que fazem uma cirurgia de prolapso, elas vão ter uma recidiva aí de parede vaginal anterior. Aí eu pergunto, né? Talvez aquela paciente que você corrigiu, ela tinha um prolapso de parede vaginal anterior, você corrigiu e ela teve uma recidiva. Será que foi uma recidiva do prolapso de parede vaginal anterior? Ou será que ela tinha um prolapso apical, você não corrigiu o apical, e aí você só corrigiu o anterior e acabou descendo tudo junto de novo, entendeu? Então, essa taxa de recorrência está muito associada aí a esse prolapso anterior junto com o apical. Esse estudo, ele foi interessante, ele avaliou o prolapso, ele fez o POPQ, né, sem a redução do prolapso, e depois ele só segurou o defeito apical, ele prendeu lá, né, o ápice lá em cima, e ele avaliou o prolapso novamente. E o que ele encontrou? Que houve mudança de estadiamento do prolapso em 55% dos casos de parede vaginal anterior e 30% dos casos de parede vaginal posterior. Ou seja, então o prolapso apical ele também está relacionado aí aos prolapsos de parede vaginal anterior e posterior. Então, olha aqui, nesse gráfico aqui embaixo, aí ele mostra aqui, ó, o ponto BA, que é o ponto de maior prolapso na parede vaginal anterior, né, sem o suporte apical. Então, sem o suporte apical, é esse riscadinho aqui, é o listradinho. Então, sem o suporte apical, ele teve aqui estádio 4, olha o tanto de estádio 3, estádio 2, estádio 1 e outro sem prolapso, né? Aí, quando ele segurou o apical, ó, não teve mais nenhum estádio 4, grande parte, a maior parte dos estádios 3 virou 2 ou até 1. Aí, ó, pouquinho, ó, desse tanto aqui, ó, 40, quase 50% das pacientes tinham estádio 3, foi para 5%. Então, diminuiu bastante. Então, mostrando essa relação do prolapso apical com o prolapso anterior. Aqui, e qual que seria essa explicação, né? O Delance tem essa figura que eu acho muito interessante. Essa até para mostrar daquele hiato urogenitado levantador do ânus que ele fala, né? Então, aqui é o útero, ligamento útero-sacro e cardinal, tá? Aqui, a parede vaginal posterior, né? Junto com aqui, levantador do ânus. Aqui, a bexiga e pubis, tá? Então, o que ele fala? Se o levantador do ânus está íntegro, né? Ele exerce uma pressão aqui para cá, né? Porque ele mantém as fibras contraídas, né?
as fibras lentas contraídas. E aí, o que ele faz? Ele forma um assoalho, mas ele não forma um assoalho só para a parede vaginal posterior. Ele forma um assoalho que mantém a parede vaginal anterior também. Então, ele tem essa, né, a manutenção dessas forças aqui, que mantém o hiato urogenital fechado, tá? Quando ele está íntegro. Agora, se ele não está íntegro, o que vai acontecer? Essa força que mantém aqui, né, a integridade também da parede vaginal anterior vai estar comprometida. O que vai acontecer? O hiato urogenital vai estar aberto. Ele aberto, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Vai cair a parede vaginal anterior. Então, vai cair aqui a parede vaginal anterior e, consequentemente, vai trazer o apical junto, né? Eles estão intimamente relacionados. Ou, o que vai acontecer? Mantém aberto, cai, né, o apical e traz junto o anterior. Agora, quem veio primeiro? O apical ou o anterior? Não sei, né? É igual o ovo da galinha, quem veio primeiro. Então, a gente sabe que eles estão intimamente relacionados. Agora, quem veio primeiro, aí eu já não vou saber te falar. Então, aqui, mostrando a associação, então esse gráfico, ele mostra a correlação do ponto BA com o ponto C. BA é o ponto de maior prolapso da parede vaginal anterior, junto com o ponto C, que é o colo, né, ou a cúpula vaginal. Então, mostrou 60% de associação do prolapso apical com o prolapso anterior nos prolapsos no estádio 2, tá? E no prolapso apical, um aumento de 10% para cada meio centímetro de aumento do ponto de maior prolapso da parede vaginal anterior. Então, sempre lembrar, se você tiver um prolapso anterior grande, provavelmente ele está associado a um prolapso apical. O outro prolapso aqui, o de parede vaginal posterior, então, aqui, nesse caso, uma ruptura da fáscia reto-vaginal, e eu permitindo a herniação aqui do reto ou até do intestino para a parede vaginal posterior. Então, aqui, ó, você tem a fáscia reto-vaginal e, ó, aqui tem uma bola aqui atrás, onde não tem mais fáscia, tá? Então, essa aqui é um prolapso de parede vaginal posterior. Ó, mais uma, só para mostrar. Então, aqui, quando você tem a mucosa, aqui você abriu a mucosa e, ó, aqui tem um pouquinho de fáscia, aqui já não tem mais nada de fáscia. Aqui para mostrar a diferença de retocele e enterocele, tá? Então, mais uma vez, vamos falar prolapso de parede vaginal posterior. Você sabe se tem lá é reto ou é intestino? Não, nesse caso aqui a gente até sabe, aqui tem um prolapso grande, provavelmente a enterocele ela vem mais nos prolapsos grandes, tá? Então aqui tem um prolapso grande, e aí nessa imagem aqui de ressonância magnética mostrou que tem um intestino. Então quando tem essa parte do intestino a gente chama de enterocele. Agora, um prolapso talvez um pouco menor de parede vaginal posterior, o que vai estar abaulando aqui é o reto e não necessariamente ali aquela parte mais alta do intestino. Tá? Então, aí por isso que a gente chama de retocele, mas pode falar prolapso de parede vaginal posterior, que aí você já engloba qualquer um desses. A enterocele, mais especificamente, ela vai ser causada quando a fáscia reto-vaginal ou até a fáscia pubcervical. Quando a fáscia, ela se desprende, a reto-vaginal, desculpa, ela se desprende lá do anel pericervical. Tá? Então, quando você tiver uma enterocele mesmo, quando ela se desprendeu do anel pericervical, pensa no anel pericervical, tem ligamento interossacro, cardinal, as fáscias ligadas. Então, quando ela se desprende de lá de cima, ela pode ser nível 1 de delância e não nível 2, tá? Nesse caso. Quais os sintomas, então, que as pacientes com prolapso vão falar para a gente, né? 68% dessas pacientes com prolapso vão ter algum tipo de incontinência urinária associado. Tá? Então, elas podem ter sintomas miccionais e pós-miccionais. Então, além da incontinência urinária, hesitação, um jato fraco, intermitente, elas têm que fazer um esforço miccional, tem a sensação de esvaziamento incompleto, às vezes um gotejamento pós-miccional,
ou ela precisa reduzir o prolapso para urinar, uma micção dependente de prolapso para urinar, uma micção dependente de posição, precisa, né, ficar se encaixando no vaso para poder urinar, ou às vezes ela nem urina e tem uma retenção urinária, ou urina só um pouquinho e tem aquele resíduo pós-miccional alto. Podem ter alguns sintomas associados ao prolapso também, né, que é o abalamento na vagina, sangramento, às vezes ela nem notou nada, mas ela vem com queixa de sangramento vaginal. Por quê? Porque aquela vagina, aquele útero que fica lá em contato com a roupa, com a calcinha, pode causar uma lesão, é uma mucosa sensível e aí causar esse sangramento. Tá? Ela tem uma sensação de pressão pélvica. Digitação é que ela necessita ficar reduzindo esse prolapso, né? E até uma dor lombar também. E pode vir associada também a sintomas de disfunção anorretal, né? Incontinência anal, sendo para fezes ou gases, uma urgência fecal ou até um esforço aí para evacuar. O prolapso de parede vaginal anterior, ele está mais associado aqui a um jato fraco, né? Lento, e a sensação de esvaziamento vesical incompleto. Tá? Então, aqui os pontos da parede vaginal anterior e o ponto C também, que é o apical. O segundo Petros, né, ele divide em compartimentos diferentes. Né? O Delancey é níveis 1, 2 e 3. O Petros, ele divide em compartimento anterior, compartimento médio e compartimento posterior. O compartimento anterior dele é o ligamento pubo-uretral, é onde está ali a uretra e tudo mais. Então, se a mulher tiver uma lesão ali do compartimento anterior, ela vai ter predominantemente incontinência urinária de esforço ou uma incontinência fecal. Pode ter também sintomas de frequência e urgência urinária. Então, ela vai ter sintomas mais urinários. Tá. No compartimento médio, aí é a mesma coisa do Delancey, né, ou do meio. São os defeitos ali da parede vaginal anterior, defeito paravaginal. Ela vai ter mais queixa o quê? De esvaziamento, dificuldade de esvaziamento, aumento da frequência, urgência urinária e também um pouco de noctura. Quando tem uma lesão de compartimento posterior, e aí engloba tanto enterocele como o apical, aí ela pode ter também o sintoma de esvaziamento, então uma dificuldade de esvaziamento, né, ou incompleto, frequência urgência urinária e também a noctúria, tá? Ou também associada a uma incontinência fecal. Então, praticamente todos os sintomas aí, dependendo do tipo de prolapso que ela tiver. Quando nós formos examinar essa paciente, é importante a gente saber se ela está com a bexiga cheia ou vazia. Você pode examinar ela em posição de litotomia ou posição ortostática. Para a gente, logicamente, é mais confortável a posição de litotomia. Porém, não são todas as pacientes que a gente consegue ver o prolapso na posição de litotomia. Às vezes, ela tem que ficar em pé, né? Você põe a paciente de pé, deixa ela com um pé em cima da escadinha e outra no chão, e aí você pede para ela agachar, fazer um esforço para você conseguir ver melhor esse prolapso, tá? Muitas vezes vai vir associada a uma incontinência urinária, né? A gente viu 68%, então ela já vai mostrar aqui uma irritação crônica da pele, que é aquela dermatite urêmica, né? O epitélio vaginal normalmente é atrófico, porque são as pacientes mais idosas, né? E você também pode fazer o reflexo, a avaliação neurológica dessa paciente, avaliando o reflexo anocutâneo e o bulbo cavernoso. O anocutâneo, você pode pegar um cotonete e passar aqui nessa região, você vai ver ela contrair o ânus, e o bulbo cavernoso, você pode dar uma estimulada no clitóris e você consegue ver ela contrair essa região aqui. Ops, tá aí na mão. Então, quando você examinar ela, você pede para ela fazer manobra de tosse ou valsalva. Às vezes tem algumas senhorinhas que são bem difíceis da gente examinar e a gente precisa fazer várias manobras para conseguir ver algum prolapso. Tá? Se você não conseguiu, ela tem queixa de incontinência, você não conseguiu avaliar a incontinência dela de esforço deitada,
coloca ela em pé e tenta avaliar ela novamente, né? Às vezes deitada ela não perde, e em pé ela perde. E aí eu vou ter que falar, então, da nossa classificação, né? Que é o POPQ, que é Pelvic Organ Prolapse Quantification System, que é a medida padronizada internacionalmente para a medição do prolapso. Ela, para muita gente, pode parecer assim que é difícil, mas depois que você começar a usar, você vai ver que não é tão difícil assim. Então, são 9 medidas que você avalia. Aqui em cima tem medidas estáticas e medidas dinâmicas. As medidas estáticas são essas daqui, então você vai avaliar sem ela fazer esforço. Então, o que são hiato genital, corpo perineal, comprimento total da vagina. Você mede sem ela fazer esforço. E as outras medidas você vai ter que medir com ela fazendo esforço. Tá? Então, as primeiras medidas aqui são da parede vaginal anterior, é o ponto A da parede vaginal anterior, e o ponto B da parede vaginal anterior. O que é o ponto A? O ponto A, aqui, ó, ele é um ponto fixo localizado 3 centímetros para dentro, aqui na parede vaginal anterior. Ele nada mais é do que a junção uretrovesical, né? Onde acaba a uretra e começa a bexiga, aqui. Então, pensa. Uma coisa importante. Qual que é o ponto de medida fixo no POPQ? É a carúncula himenal, o ímen. Então, tudo que tiver para cima do ímen, para dentro da vagina, a gente vai colocar um sinal de menos. Nas medidas dinâmicas, as estáticas não tem sinal. Tá? Tudo que tiver para baixo do ímen, para fora do ímen, né, para fora da vagina, aí vai ter um sinal de mais. Tá? Então, aqui, o ponto A, como ele é localizado aqui 3 centímetros na parede vaginal anterior, originalmente, se a paciente não tiver prolapso, ele vai estar aqui em menos 3. E aí ele pode variar só de menos 3 até mais 3. Ele não pode ir mais do que isso. Tá? Esse é o ponto A da parede vaginal anterior. E o ponto B da parede vaginal anterior, qual que seria? O ponto B da parede vaginal anterior significa ponto de maior prolapso na parede vaginal anterior. Então, se ela não tiver um prolapso muito grande, o ponto B normalmente vai coincidir com o ponto A. Agora, se ela tiver um prolapso maior, por exemplo, ela tem uma parede vaginal que chega até mais 4. O ponto A, ele pode ir no máximo até mais 3, certo? Então, quem que vai ser o mais 4? O ponto B da parede vaginal anterior. E medidos sob esforço. Na parede vaginal posterior, a mesma coisa. Tem o ponto A posterior e o ponto B posterior. Então, o ponto A posterior é a mesma coisa, tá? É o ponto localizado 3 centímetros aqui para dentro da parede vaginal posterior, tá? E ele é um ponto fixo, então ele só pode variar de menos 3 até mais 3. E o ponto B posterior, que é o ponto de maior prolapso aqui na parede vaginal posterior. O ponto C, ele representa o colo. Pensa, colo começa com C. Então, ele é o colo ou cúpula vaginal quando essa paciente for esterectomizada, tá? Então, cúpula e colo começa com C, então é fácil, né? Então, também medido ao esforço. E o D é o fundo de saco posterior, aquilo que fica atrás do colo, né? E as medidas estáticas. Então, o ponto de referência fixo aqui é o ímen, tá? Então, para medir o hiato genital, você tem a uretra, é a abertura da vagina, né? Então, é a medida que vai da uretra até a borda posterior aqui da fúrcula, tá? Então, esse é o hiato genital. O corpo perineal vai aqui da borda posterior até a metade do ânus, tá? Então, esse é o corpo perineal. E o comprimento total da vagina, você coloca uma régua ali até o fundo do saco posterior e mede aqui o tamanho da vagina dela. Qual que é a diferença do ponto C e o ponto, do comprimento total da vagina e do ponto D? O ponto D, ele vai ser o comprimento total da vagina, porém ela fazendo esforço. Então aqui você mediu o comprimento total da vagina, tá? Deu, sei lá, 10 aqui. Aí quando ela fizer um esforço, isso aqui vai descer, certo? No mesmo lugar que você mediu o comprimento total da vagina, com ela fazendo esforço, vai ser o ponto D,
tá? Ou menos ou mais, né? Aí não dá para saber, vai depender do prolapso. Então, aqui uma representação, ó, por exemplo, essa paciente, ela tem um prolapso grande de parede vaginal anterior, né? Então, aqui saiu bastante, saiu, ó, 4, quase 5 centímetros aqui da parede vaginal anterior, certo? Mas o ponto A, ele vai só até mais 3, certo? Então, mais 3 centímetros aqui. E aí, então, mas a parede vaginal anterior está saindo um pouco a mais do que o ponto A. Então, a gente usa o ponto B, tá? Então, o ponto B, nesse caso aqui, ele estaria em mais 4, tá? Então, ponto de maior prolapso da parede vaginal anterior, mais 4. E o ponto D, aqui no fundo do saco posterior, seria menos 3. Tá vendo? Muito fácil de fazer. Às vezes, a gente precisa dar uma reduzida no prolapso, tá? Então, a gente usa aqui uma hastezinha, uma pazinha do espéculo. Você abre ele assim e usa, talvez, às vezes você não consegue ver direito o prolapso de parede vaginal posterior, porque o anterior está vindo na frente, aí você reduz o anterior para você medir aqui o posterior e dar uma avaliada e vice-versa. E o estadiamento? O estadiamento também é tranquilo. Existem 2 tipos de estadiamento, né? Tem o de Baden-Walker, que eu nem vou falar, que é o que a gente usava antigamente. Eu vou falar do estadiamento do POPQ mesmo, que é o mais utilizado aí hoje em dia internacionalmente, né? Que vai de 0 até 4. Então é fácil também, tá? O estádio 0 é quando não tem nenhum prolapso. Estádio 1, quando o ponto de maior prolapso está 1 centímetro acima do ímen, ou seja, para dentro do ímen, tá? Então, vai estar menos 1 para dentro. Estádio 2, quando o ponto de maior prolapso está 1 centímetro acima do ímen e 1 centímetro abaixo do ímen. Ou seja, o estádio 2 vai estar entre menos 1 e mais 1. Então, acima de menos 1, estádio 1. Entre menos 1 e mais 1, estádio 2. E acima de mais 1, é estádio 3 ou 4. Como que eu vou diferenciar o estádio 3 e o estádio 4? Ah, estádio 4 é total, mas quando que é total? Então, tem uma forma objetiva de você medir. Você vai pegar o comprimento total da vagina e subtrair de 2. Então, por exemplo, a paciente ela tem uma vagina de 10 centímetros. Menos 2, 8. Então, nesse caso, o que tiver acima de mais 8 é estádio 4. Entre menos 1, entre mais 1 e mais 8 é estádio 3. Deu para entender? E aí, se você acha muito, muito difícil, na última publicação aqui de 2016, eles lançaram o POPQ simplificado, que é o sistema de 4 medidas, onde você só mede 4 pontos ao invés dos 9 que a gente mediu, que é o B anterior, que é o ponto de maior prolapso da parede vaginal anterior, o B posterior, né, o ponto de maior prolapso da parede vaginal posterior, o C e o D. Uma coisa que eu esqueci de falar, por que eu tenho que ter o C e o D, né? Porque tem gente que acha chato, aqui dá para ver nessa figura. Por exemplo, quando uma paciente, o C e o D, eles são muito importantes para a gente diferenciar, por exemplo, uma hipertrofia de colo, tá? Porque às vezes a paciente ela tem mais uma hipertrofia de colo do que um prolapso apical. Então, nesse caso, se ela tem, por exemplo, ponto C muito lá na frente e o ponto D lá atrás, você pode deduzir que aquele colo dela é muito comprido. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma amputação de colo, você pode fazer uma cirurgia de Manchester e você já vai resolver o problema dela. Você não precisa fazer uma esterectomia, uma fixação, alguma coisa assim. Então, por isso que o ponto C e o D são importantes. Então, para mim, eu gosto de todas as medidas, eu acho que todas são importantes, principalmente também hiato genital, corpo perineal, todas essas eu acho que fazem parte aí da nossa avaliação. E aí o estadiamento do POPQ simplificado vai de 1 a 4, não entra o 0. E a gente vai indicar algum exame complementar para a gente diagnosticar prolapso? O diagnóstico do prolapso é eminentemente clínico, né? Primeiro você vai avaliar os sintomas dela e depois você vai ver os sinais, né, físicos, no exame físico que você encontrou. Existem alguns trabalhos que mostram ressonância magnética dinâmica para você avaliar o prolapso. Quando que ela é indicada? Quando, por exemplo, você tem um prolapso grande apical e posterior e você está suspeitando de uma enterocele, você pode pedir uma ressonância magnética.
ou então você não sabe se é uma enterocele ou se é uma retocele, a ressonância vai ajudar, até que vocês já viram as imagens. Ou então, por exemplo, o exame físico daquela paciente é incompatível com a queixa clínica dela. Ela fala que tem um prolapso, que sai, e você põe essa mulher de cabeça para baixo, você faz ela pular o jump, faz de tudo, e essa mulher, e não, você não consegue visualizar o prolapso, pode ser que talvez você se beneficie aí com o exame complementar. Ou então ela tem recidivas, você operou, recidivou, você operou 3, 4 vezes e essa mulher está recidivando. Às vezes um exame de imagem pode te ajudar a ver alguma coisa que você não está conseguindo entender aí no exame físico. E era isso, gente. Nem sei quanto tempo deu de aula, hein? Uma hora. Se tiver alguma pergunta, fale agora. Não, sua aula foi 1 horinha e pouquinho, mesmo igual que a gente estava programando. Eu vou descompartilhar a tela. Eu que tenho que... Eu já liberei. Liberou? Não preciso parar de compartilhar, não. Não. E aí, agora a gente vê todo mundo. Que aí, se alguém tiver alguma dúvida, né? Eu queria agradecer a Su, porque prolapso não é um assunto fácil, mas que todo ginecologista pode encontrar no consultório, né? É sempre um assunto importante. Eu acho que mesmo que a gente não saiba, que a pessoa não guarde todos os detalhes, né? Eu acho que o POPQ simplificado, a noção de classificação, o que pode gerar para paciente, quais são os desconfortos além do próprio prolapso, tudo isso influencia na sua prática, né? Eu acho que o pessoal não pode descolar isso. E até pensando, quando você faz uma assistência ao parto, as consequências disso depois no futuro, essas instabilidades que podem gerar. Então, tudo isso é importante, né? A gente falou na aula também das lesões de esfíncter, lesões vaginais, tudo que pode acontecer. E agora aqui o reforço, né? Do que pode aparecer depois no climatério, na menopausa, essas instabilidades devido a lesões anteriores, né? Muitas vezes as lesões já foram feitas de maneira anterior e o hipoestrogenismo ajuda com que elas se tornem sintomáticas, né? Então, acho que o pessoal não pode esquecer que tudo que a gente faz durante a vida, né? Fora os outros fatores de risco que você citou bem, estão influenciando aí a vida dessas mulheres e a qualidade de vida delas, né? Então, Exatamente, porque igual por exemplo, essas pacientes agora que vocês estão fazendo parto, provavelmente, talvez você não vai ter uma lesão visível agora, você não vai ter o prolapso, mas daqui 30 anos, quando ela estiver na pós-menopausa, aí que ela vai desenvolver, né, essa lesão que ela vai estar visível, né? Agora ela tem a lesão, mas não tem o prolapso em si. Mas aí, mais 30 anos exercendo aí essa pressão no assoalho pélvico, aí ela vai desenvolver o prolapso. a doutora Signo está fazendo uma pergunta no bate-papo, Su, perguntando o que a gente acha sobre exercícios para o reposicionamento de órgãos pélvicos, né? Imagina fisioterapia no pós-parto. Que ela viu isso no hospital da Alemanha, no pós-parto da nora dela, e ela queria saber a efetividade. Na Europa, pelo que eu sei, só para complementar a pergunta, é extremamente comum, mesmo não sendo uma saúde estatizada, né, que é o do próprio governo, eles sempre direcionam, como lá os pacientes querem ter parto normal, que é diferente do Brasil, eles direcionam para físio do assoalho pélvico mesmo, logo no pós-parto. Aí a doutora Sigrun queria saber sua opinião. Sim, a fisioterapia do assoalho pélvico, né? Igual a gente faz musculação, não é? Para melhorar, também ajuda, sim. Então, entendeu? Porque o assoalho pélvico, ele é predominantemente ali, músculos e fáscias, né? Então, se você fortalece aquela musculatura, você está mantendo aquela integridade. Então, você pode até ter tido lesão, mas pode ser que essa lesão seja corrigível, sim. Então, é super importante. A gente não tem ainda muita cultura. Agora que nós estamos criando essa cultura, e ainda no sistema público de saúde, ainda não, né? Mas agora que está tendo essa cultura de fisioterapia, tanto para o preparo do assoalho pélvico do parto, quanto para o pós-parto, é super importante. Poderia ajudar, sim, a reduzir as lesões. A doutora Segro até colocou uma observação que lá no próprio hospital, no pós-parto imediato, eles já iniciam. Já faziam. E alguns artigos que a gente já leu, né, que a gente está sempre vendo, que é o correto. O certo seria realmente iniciar no pós-parto imediato, que é quando a musculatura fica mais débil, né? Ela realmente passou por um estiramento
importante, e você reabilita de uma maneira que, mesmo tendo a lesão, ela se torna assintomática. Se a pessoa mantém isso. Eu falo, qual que é o preparo no pré-parto, né? O preparo no pré-parto é você fazer exercícios de alongamento da musculatura do assoalho pélvico. Eu brinco que, assim, às vezes você começa, por exemplo, fica em pé e tenta colocar a mão no chão, com o joelho esticado. No primeiro dia, pode ser que você não consiga, mas aí você vai fazendo esse alongamento no segundo, no terceiro, depois de 30 dias, você vai estar colocando a mão no pé tranquilamente, vai colocar a mão inteira no chão. O assoalho pélvico é a mesma coisa, mas como que você vai alongar o assoalho pélvico? Exige um pouco mais aí de uns exercícios que a gente faz de pilates, por exemplo, e aquela massagem perineal, né, que você alonga aquela musculatura do assoalho pélvico. Então, o alongamento ali é importante para você não sofrer esse estiramento lá na hora do parto. Pode ser que até sofra, mas não aquela avulsão que a gente viu, né, do músculo levantador do ânus ali, mesmo, né? da desinserção do músculo levantador do ânus, que aí seria a lesão mais grave, que aí seria mais difícil de corrigir. Se você faz uma lesão menor, é mais fácil de cicatrizar, né? Uma lesão maior, sei lá, vamos comparar uma fratura com uma fratura exposta, né? Então, uma lesão maior é mais difícil de você corrigir. Não, e quando você só estira, mas você não desinsere da onde ele está, da parte óssea, ele pode voltar com a fisioterapia, manter as condições originais, porque você não teve uma lesão definitiva. Quando você desinsere da estrutura óssea ou do arco tendíneo ou de um ligamento que ele está sustentando, por mais que você faça, ainda vai ficar um ponto débil ali, porque ele não vai novamente colar, é mais difícil. Isso, Então, você não consegue voltar. Então, você fazer esse preparo em relação ao estiramento, por mais que ele estire, ele vai ter um retorno na posição inicial. Outra pergunta que a doutora Sigro falou em relação aos pessários, nos casos que tem contraindicação para cirurgia, daí já na nossa faixa etária, né, atual. Pessário, deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui, deixa eu ver se eu tenho. O pessário, ele é um excelente tratamento. Eu tenho aqui, ó, deixa eu compartilhar Pode aqui. compartilhar. Tá É porque eu tenho a parte de tratamento, mas eu não falei, tá? Espera aí, deixa eu... Se esconder. Eu não falei, eu fui só até uma parte. Cadê? Aqui. O pessário é um ótimo tratamento conservador, tá? Ele não é um tratamento definitivo, né? Porque o tratamento definitivo é cirurgia e mesmo assim, né, não quer dizer que ele seja um tratamento definitivo. Pode ser que tenha uma recidiva e tudo mais, mas é um tratamento mais definitivo. Então, o pessário, ele tem vários tipos, né? Eu nem coloquei todos aqui, então o donut, o tipo anel, o pessário com membrana, que você pode utilizar aí nas pacientes, que eu falo que eu brinco quando eu vou oferecer para as pacientes, eu falo que é uma rolha, né? Que vai segurar o prolapso lá. Então, como que ele é colocado, né? Você tem que dobrar ele para colocar, e aí ele fica aqui, ele fica atrás do pubis e aqui no fundo de saco posterior. E aí ele mantém o prolapso lá em cima, tá? Ele fica meio que na diagonal assim, tá? E mantém o prolapso reduzido. Ele é feito de um material de silicone, então já tem alguns estudos mostrando que você pode deixar ele lá 3, 6 meses lá dentro sem tirar. Porque a coisa mais difícil que a gente tem na hora de indicar um pessário, é a resistência daquela paciente, principalmente as mais idosas, de tirar e colocar. Eu brinco com elas, eu falo, mas o pessário é tipo um sutiã. Se você quiser dormir de sutiã, tudo bem, mas você não vai precisar dormir de sutiã, entendeu? Mas aí, delas ficarem manipulando a vagina todos os dias, elas têm uma certa resistência disso. Então, já tem estudos que mostram que você pode deixar até 6 meses o pessário dentro da vagina e não vai ocorrer erosão e nem infecção, tá? Se você estiver inseguro, às vezes eu peço para ela ficar voltando na consulta a cada 3 meses para a gente fazer uma revisão. Quando é o pessário em anel, tá? Se for o pessário tipo cubo, por exemplo, eu nem coloquei ali, né? Mas aí ele causa mais erosão. Esse tem que tirar todo dia. E como que eu vou escolher, né, essa forma de pessário? Aí vai depender também, por exemplo, do hiato genital da paciente. Se ela tiver um hiato, uma abertura da vagina muito grande, por exemplo, o pessário em anel vai ser difícil ficar. Às vezes, toda hora que ela sentar no vaso ou que ela fizer um esforço, ele vai cair.
Então, às vezes, você precisa colocar esse aqui que é mais durinho, tipo donut, que ele não é tão maleável, ou então até o de cubo, tá? É que esse aqui é o que a gente indica mais no SUS, que ele é o mais barato e o mais fácil de encontrar. Mesmo assim, ele não é tão barato, ele tá custando em torno de uns R$ 250. Mas ele, você pode usar ele a vida inteira, né? A minha vida inteira aí, durante anos. Mas tem uma questão também, né? Por ele ter esse formato, né, Su? Às vezes as pacientes que têm mais dificuldade de pôr e colocar, ele é mais fácil. O donut e o cubo, eles podem fazer, se a paciente não tira com frequência, porque não é obrigatório tirar todos os dias, né? Elas acabam fazendo uma área de pressão na mucosa e tem casos de erosão, de né, úlcera. da mucosa, de Isso, de úlcera. formar úlcera, sim. Então, essa observação que eu acho que é importante reforçar, que todo congresso fala, né, que PESAR inventaram 1 milhão de tipos, mas eles têm que pegar o PESAR também para a realidade daquela paciente. Já tem trabalhos escritos que esse aqui que a gente usa mais, que você colocou, a paciente pode ficar até uma semana, se ela quiser higienizar semanalmente, se ela tem dificuldade, ou se ela tem uma cuidadora, não gera infecção nem vaginose. Mas os outros têm pontos de tensão que podem gerar essas úlceras, então não é para todo pessário. E o estudo foi específico para esse. É mais esse aqui mesmo, que pode ficar. E aí, como que faz a higienização? Só tirar, ela poderia, por exemplo, tirar, lavar com água e sabão no banho, ou pode ferver, né, durante uns 20 minutinhos lá, ou então deixar durante a noite de molho na água com vinagre. Mas eu tenho pacientes que voltam, que às vezes elas voltam no retorno e falam, e aí, tirou, né, tal? Ela, tirou o quê? Fala, então acho que o pessário está lá dentro. Ou caiu, não, se ela volta com prolapso reduzido, eu falo, eu acho que o pessário deve estar lá dentro e ela nem mexeu. É muito comum. Deixa eu parar de interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Eu acho que a princípio... Não, acho que foi essa a última pergunta. Só a doutora Sigro super participativa aqui. Ela falou que você viu, né? Ela viu você. A gente colocou bastante pessário na época da pandemia, né? Ah, sim, importante. Importante. Legal, é bom saber, né? Tem diversas modalidades de tratamento. A gente pode ver um dia só para a gente falar das técnicas cirúrgicas e tratamento conservador também. Sempre fica um gancho, né? Para reforçar, aí, porque senão ela fica muito longa mesmo, começa a ficar cansativa. Quer falar algumas palavras finais, Su? Não, eu queria ver se os residentes, se alguém tem alguma pergunta para fazer aí, até em relação à anatomia, né? Porque muita gente errou na prova. Estamos dando reforços e reforços. Mas se ninguém tiver nada... Todo mundo tímido e com a câmera desligada, disfarçando. Bom, espero que esse reforço aí em relação aos conceitos e a importância da anatomia, tanto para procedimentos obstétricos quanto ginecológicos, tenha sido reforçada, né? Eu queria agradecer a Suzane, então, mais uma vez a presença aqui na nossa aula de sexta-feira e agradecer a todos que puderam prestigiar, os preceptores que estão presentes, mais uma vez. E com certeza a gente vai ter uma próxima oportunidade para falar, com certeza, de anatomia, prolapso. Precisa falar de tratamento, né? Não sou eu, hein? Aí a gente vê com a Si quando ela tiver uma folguinha ali do isolamento. Tá bom? Tá bom, então, gente. Obrigada aí. Beijão. A gente se vê daqui a pouco. Tô indo. Beijão. Alguém quer dar tchau aqui, ó. Beijão. Tchau. Tchau, Luiz. Tchauzinho, gente. Obrigada.